Olá, meus caríssimos, que saudade de vocês. Que Deus nos ilumine, nos proteja nessa semana de estudo. E essa semana nós vamos estudar imagem, registro e criação, certo? Vamos estudar os conceitos, temas envolvendo registro de imagem, meio de fotografias, explorando as fotografias, os processos de criação e a história da arte brasileira, certo? Só que antes de começar a nossa aula, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, abra aí na página 56 e 57, para nós observarmos a imagem de abertura, que vai ser uma imagem do artista belga Ben Heining, não sei se vocês estão lendo certo, em que ele mistura, né, as linguagens das fotografias, dos desenhos, que bem interessante. Aí nós vamos analisar algumas fotografias dele e mais outra, né, de um ou dois artistas, para fechar nosso estudo da aula de hoje, certo? Na de abertura nós temos que trata de uma imagem, né, do artista belga Ben Heining, em que se mistura as linguagens da fotografia e do desenho, né? A criação dele é muito importante para o nosso olhar, para a nossa percepção. E ao observar essa imagem, nós podemos perceber que o que a gente pode indagar, né? O que podemos ver nessa imagem? O que podemos ver? Qual foi a sua criação, os seus pensamentos, sua ideia ao desenvolver essa fotografia? Quais são os detalhes, né, que podemos descrever? Como os podemos analisar também? Ele usa cores, as formas e as linhas. No seu desenho, ele usa o preto e branco, né? Mas na fotografia em si já sai outras cores. E ele usa as formas, as linhas. E que linguagem ele usa? Então, ele usa na sua linguagem uma linguagem diversificada, né? Onde nós podemos ter várias interpretações ao olhar de cada pessoa. Como será que ela foi produzida, né? Vamos observar isso também. Então, alguns artistas apresentam características de sua obra e mistura várias linguagens, que é o caso de Ben Heining. Ele mistura várias linguagens quando ele vai construir seu desenho e depois transformá-lo em uma fotografia. Em sua criação, ele escolhe uma cena, ele cria desenhos, ele coloca sobre a cena a sua posição, né, uma posição bem planejada, para estar na mesma perspectiva, certo? Ele também usa fotografia bem surpreendente, né? Nós vamos ver à frente outras fotografias dele, que ele se surpreende a cada olhar quando a gente observa. E para reunir essas imagens, Ben Heining usa várias técnicas, entre elas o tratamento por meio de programas informatizados, né, que é utilizado por vários artistas para a organização de suas imagens e fotografias, desenhos, entre outros. Vamos ver aqui mais umas imagens dele. Vamos passar aqui. Aí nós temos a próxima imagem, né, que é essa daqui, que é de Ben Heining também, onde nós temos um desenho, né, que ele vai fotografar, que vai sair também a imagem da loja, né, o manequim da loja. E outra coisa importante é que sempre a mão dele sai também seguro no desenho, para sair na fotografia. Outro também é essa daqui, né, onde o seu desenho sobrepõe a imagem, e neste a gente vê onde ele mostra bem as formas, as linhas, né? Bem detalhada no desenho dele. Vamos ver mais uma. Esta. Percebemos que nos desenhos dele para com a fotografia, além da mão, né, que sempre está em destaque, ele mostra também as linhas, as formas, nessa parte aqui até a geometria, né, conectada com a construção atrás. Tem também aqui onde ele demonstra, né, a natureza, né, o meio ambiente com a natureza, os animais, o que compõe
essa natureza ele está demonstrando no seu desenho para com a fotografia. Agora nós vamos para outra parte, que é observar, né, esta obra de Geraldo Barros, né, que foi um desenho feito de ponta seca em nanquim, sobre o negativo de uma fotografia. Nesta obra, nós vamos perceber que a reprodução de Geraldo Barros, né, ele é um importante artista brasileiro, ele é fotógrafo, que realizou várias inovações no contexto da fotografia artística brasileira, né? Então, aí nós podemos perceber nessa leitura visual que ele tem o objetivo de provocar reflexões, né? Ao observarmos essa imagem, ele tem o objetivo de provocar-nos, né? De nos despertar dessas conversas, de quando olharmos, perceber o que ele quer passar através da imagem, né? E aí nós podemos fazer algumas indagações, como são as formas, os efeitos, a luminosidade e as texturas usadas por ele, né? Percebe-se que diz que no início ele riscou, né, negativo de fotografias. Então a proporção que ele risca, ele faz seu desenho para logo depois fotografar. Então vamos ver qual parte da imagem é uma fotografia e qual trecho são outras intervenções com traçados, né? Então, podemos ver que qual foi o desenho dele quando ele riscou na fotografia, né? Ó, e as outras partes animais. Só que a gente não percebe por onde ele começou. Por onde ele começou o seu desenho, né? Então, Geraldo Barros, ele costumava fazer intervenções nos negativos nas fotografias impressas. Então, ele também desenhava nas fotografias impressas. Ele inovou a fotografia, criando o que chamou de fotoformas. Foi um dos pioneiros do artista brasileiro, da arte abstrata do Brasil, né? Criando desenhos, pinturas, ou misturando os processos entre essas linguagens, igual ele fez nesta fotografia. Também ele desenhou em papel, importante, valorizando a fotografia como a linguagem artística do nosso país. E aí vamos ver mais uma imagem dele, uma fotografia. Nessa fotografia de Geraldo Barros, aí ele já não riscou, né? Apresentou assim aqui 2 cadeiras e ao fotografar ele pegou a sombra dessas cadeiras, né? Também tendo linhas, né? Os traços. E é importante notar nessa fotografia dele que a sombra das cadeiras formou-se um desenho, aliás, uma figura geométrica. Então aqui a gente percebe a geometria nesta outra foto, ok? Vamos lá então para a nossa próxima imagem. Nessa imagem aqui nós vamos ter uma imagem, né, representando a coreografia, que nós temos o Estatuto, é uma coreografia de 1983 do Balé Estranho, inspirada no poema homônimo do amazonense Tiago de Melo e fotografia de Emílio Luiz. Aí nós vamos perceber que Emílio Luiz, ele é um artista ítalo-brasileiro, né? Um artista ítalo-brasileiro, iniciou sua carreira em 1970 como fotógrafo jornalístico, depois seguiu o caminho na etnografia e ele conservou a fotografia como uma forma de registro de uma linguagem da arte. Então, ele usou a fotografia para representar a linguagem da arte. Nessa imagem, por exemplo, ele representa a dança, né? E também a etnografia tem como uma característica um olhar mais antropológico, ou seja, um olhar para as pessoas ao registrar, valorizar a sua origem e também relacionar os conceitos étnico-raciais. E aí, outra coisa que é interessante observar essa fotografia de Emílio Luiz, que ele é a questão do fundo, né, do fundo escuro, e ele destacou bastante a bailarina e também refletindo, né, a luz, né, a questão do tempo.
E aí a gente pensa, que meios ele poderia utilizar para tirar uma fotografia tão nítida, tão interessante, né, que se destaca. Aí a gente vê que por trás, né, de cada fotografia existe uma história, né? Nesse caso, por exemplo, o salto da bailarina, né, teve um olhar bem sensível desse artista, ou será se foi um olhar técnico, onde ele consegue captar a luz dessa imagem de forma bem proporcional, né? E aí ele teve um objetivo de captar a melhor imagem possível ao fotografar, né? Qual era o objetivo dele? Era mostrar a melhor imagem para representar uma fotografia no meio da arte e nisso contasse uma história. Vamos então para a nossa próxima imagem da aula de hoje. Aqui nós temos um cartoon do artista estadunidense Gary Varvel, né, de 1957, onde ele, né, aqui nessa fotografia está retratando o ato fotográfico, né, onde nós temos o fotógrafo, onde ele diz, com licença, eu sou fotógrafo. Aí o pessoal, né, está, olá, nós também. Então, nós percebemos que ainda hoje nós criamos imagens, pintamos e gravamos, mas também utilizamos máquinas como as fotografias, como meio de reprodução de imagem, tanto em situações mais corriqueiras, como em registro da história para fazer arte, né? Então, é interessante nós propor outras indagações sobre essa fotografia, onde nós podemos perguntar, né, a nós mesmos, nossos grupos, somos todos fotógrafos? O que a imagem do artista, né, Gary Varvel nos diz sobre esse assunto? Olhando para a imagem, o que vem à nossa mente, né? Ao fotografarmos, o que nós fotografamos no nosso dia a dia? Em quais situações nós fotografamos? O ato de fotografar, né? O ato fotográfico faz parte do processo de criação da produção, de compartilhamento de imagens durante a adolescência de vocês como estudante, durante a nossa rotina como professor. E é uma forma de nos expressarmos, de nos mostrarmos como estamos a cada momento de nossa vida. Durante esse mundo artístico, durante as aulas de arte, as nossas apresentações, onde nós fotografamos, quando a gente faz essa fotografia, nós queremos mostrar o que nós apresentamos a cada momento, né? E essa forma de apresentar a fotografia é uma forma consciente, é uma forma poética, estética, onde nós temos a oportunidade de desenvolver as nossas competências, as nossas habilidades, o nosso senso crítico ao observar cada fotografia. E percebemos também que nós, né, somos os mediadores que visa a refletir a cada imagem da atualidade. Você vê que essa fotografia, ela retrata uma imagem da atualidade, né? E ela expõe as percepções da linguagem da fotografia e suas relações com ela, suas expectativas, a opinião das pessoas, né? E aí nós percebemos também que ela é considerada uma fotografia artística, né? Porque ela tem uma intenção artística, uma intenção poética. E só lembrando que para ser ao observar uma fotografia, para ela ser uma fotografia artística, ela tem que ter uma intenção de fazer arte, certo? Ao tirarmos uma fotografia para trabalharmos em arte, para apresentarmos a arte, nós temos que ter a intenção de fazer arte para explorar, e além de fazer arte, tem que ter a exploração dos materiais, a investigação, a percepção. Cada fotografia tem que ter uma história, tem que ter um tema para ser apresentado como arte, certo? E então, nessa aula de hoje, nós analisamos essas fotografias, onde foi estudadas as imagens, né, e a criação de alguns artistas, né, que além da imagem, ele vai registrar, ele vai criar, ele vai contar uma história, né? Então, fica aí
para nós percebermos, né, observar uma fotografia a qualquer momento de nossa vida, a gente poder interpretar, entender e conseguir visualizar a história através da imagem, né? Um tema, o que aquela imagem está mostrando para nós. Então, nessa aula de hoje é isso, e nas próximas aulas aí nós vamos estudar as fotografias artísticas, mais algumas. Então, é isso. Aqui são a nossa referência de hoje, e muito obrigada, né? Tenha uma boa semana e tchau, tchau.